Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Papéis. E hoje nós temos uma convidada super especial aqui, Obrigada. né? A doutora Luciele Stoqueiro. Mas antes de apresentar ela e o currículo dela, que é super extenso, eu queria aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores, né? Os nossos parceiros, que é a Up Kids, que é uma clínica focada no desenvolvimento infantil, uma clínica de referência aqui em Santo Ângelo e Santa Rosa, que tem atividades de fisioterapia, fonoaudiologia, né? E também as farmácias JK, que são aqui da nossa cidade. As farmácias JK, elas estão localizadas na esquina do Hospital Santo Ângelo, em frente à emergência do Hospital... em frente à emergência do Hospital Santo Ângelo, na esquina do Hospital da Unimed e próximo ao terminal rodoviário. A farmácia JK é aqui da nossa cidade e é super importante a gente valorizar os negócios que são da nossa terra local, né? E agora eu queria aproveitar, então, para apresentar a Luciele, né? Agradecer por estar presente aqui com nós no nosso podcast. A Luciele, a doutora Luciele Stoqueiro, ela é mãe da Larissa, né? Que tem 11 meses, quase um ano. E ela é médica, otorrinolaringologista. Olha, consegui pronunciar a palavra. E tem várias pós-graduações. Até estava perguntando para ela como que ela conseguiu fazer tudo isso, né? Mas ela tem pós-graduação em medicina do trabalho, medicina da família e também formação em medicina do sono, né, Lu? Lu, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu fiquei muito feliz quando tu aceitou, porque eu acho que a nossa conversa vai somar muito, assim, né? Para a gente conversar um pouco sobre maternidade, sobre a tua área de atuação também. E ainda mais agora que tu tem uma bebê, então tu vai saber bem como que uma mãe se sente, né? Então, Lu, muito obrigada por tu ter vindo aqui participar conosco do podcast. Eu que agradeço, adorei o convite, adorei a tua ideia de ter esse podcast, né? De falar justamente sobre isso, sobre as diferenças da maternidade, ter um espaço, né? Para a gente conversar, né? Ouvir diferentes visões, diferentes opiniões, né? Aprender com isso também. Diversificar, né? Porque eu digo assim que a gente tem coisas que só mudam de endereço, mas que acontecem na maioria das famílias, né? É verdade. E não é fácil para ninguém, né? Não é fácil para ninguém. Lu, eu queria que tu contasse um pouquinho para nós da tua trajetória. Tu é aqui de Santo Ângelo, tu começou a atuar aqui há quanto tempo? Sim, eu sou aqui de Santo Ângelo, sou nascida e criada aqui. Uhum. Eu fiz minha faculdade em Porto Alegre, na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que é a fundação. Uhum. Fiz minha residência lá na Santa Casa também, né, de otorrino lá na Santa Casa. Uhum. Quanto tempo dá tudo isso ao total, assim? São 9 anos, né? 9 anos 6 de medicina e 3 da residência de otorrino. Uhum. E aí eu voltei para cá, há uns 6 anos, mais ou menos, né? Voltei, abri o consultório e tô aí. E por que tu escolheu ser otorrino, assim? Por que horas que tu decidiu? Eu decidi bem no fim, assim, eu queria uma especialidade que fosse clínica e cirúrgica, que fosse coisas, né, pequenininhas, delicadas. Eu não queria restringir, assim, né, eu sempre gostei muito de criança, mas só, né, pediatria eu achava muito pesado, digamos assim. Então, a otorrino a gente consegue atender, né, desde recém-nascidos até idosos, homens, mulheres, né, ser clínico cirúrgico é uma especialidade bem delicadinha, pequenininha, então foi bem por identificação, assim, e não me imagino trocando também. Fazendo uma pediatria. Oi? Fazendo pediatria. Assim, eu gosto muito, mas né, não falta algumas sim, partes, claro, e assim tu consegue abraçar todos os públicos, né? E tu prefere estar em ambiente clínico ou no hospital? Eu acho que as duas coisas compensam, assim, né? Uma coisa acaba levando a outra, a gente acaba sendo mais resolutivo, né, em cirurgia, mas é bom também atender, é bom acompanhar, é bom conhecer, então uma coisa acaba completando a outra, assim. E, Lu, agora tu tá numa fase de mãe, assim, que já, né, ainda tá, de repente, no puerpério, não sei, né? Cada mãe tem uma fase, né, de tempo de duração. Mas tu foi mãe agora, então, há 11 meses, né? Sim. O que aconteceu depois que tu virou mãe? Eu acho que foi a maior mudança da vida, assim, né? Eu acho que... eu tenho uma amiga que sempre me dizia que muda a vida a gente ter filho, né? Muda a vida. Hoje em dia eu digo, não muda, revoluciona, né? Começa uma nova vida, assim. Acho que muda
muda o corpo, a alma, o coração, mudam as rotina. prioridades, eu acho que muda tudo, assim, então é toda uma... e é uma coisa que só vivendo mesmo, né, por mais que a gente conheça mães, tenha amigas, mães, trabalhe com mães, só a gente vivendo mesmo, né, para saber o quanto, né, muda tudo, assim. Sim. E a gente estava falando muito agora há pouco, né, sobre essa história a maternidade impactar a gente de uma forma diferente. Cada um tem uma forma diferente de sentir, né? Sim. E apesar da gente amar muito, incondicionalmente, os nossos filhos, é uma transição, às vezes, um pouco dolorida, né? Seja pela rotina exaustiva, seja porque a gente precisa trabalhar e tá ali disponível para o bebê, né? Como é que tu sente isso, assim? De que forma tu acha que a maternidade te desafiou nesse sentido? Eu acho que são vários desafios. Para mim, uma parte difícil é a questão da preocupação, assim, né? Eu digo que eu sou muito preocupada. Qualquer coisa, né, a gente pensa, acho que até pela profissão, por tudo que a gente vê, por tudo que a gente viu, né? Então, assim, é uma coisa que que deixa mais pesada, né? Que para mim dificulta a leveza da maternidade. Tu fica prestando atenção no desenvolvimento dela, assim? No desenvolvimento, né? Desde o nascimento, assim, desde a gestação, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, a amamentação, o sono, né? O desenvolvimento. Se escuta, se não escuta. Né? Essa parte até mais fácil, que daí faz o exame, tá tudo bem, né? Mas é cada dia uma coisa diferente, assim, né? Que tu fica pensando se tá tudo bem, se vai continuar tudo bem, né? Isso foi melhorando, digamos assim, ao longo desses 11 meses, né? Mas é um desafio constante, que a gente estava falando agora, daí daqui a pouco é a socialização, aí é a escolinha, daí são outras infecções, daí, né, é o lidar com... Agora eu já estou na fase de começar a lidar com essa parte mais de educação, que é muito difícil na idade da minha, porque ela ainda não sabe pedir, né? Ela tá aprendendo não, mas tu já tem que ensinar que não pode tomar o brinquedo do coleguinha, que não pode bater, pode morder. que não pode morder, né? Então, o quanto tu aceita, a minha já tá, não sei como é que era a Liz, mas a minha já tá bem, assim, de birra, de querer o que quer, nossa né? Senhora. O quanto tu respeita. Elas são bem determinadas, né? Exatamente, eu digo isso muito da minha, ela é muito determinada. O quanto tu aceita e apoia essa determinação, né? Afinal, né, a gente quer mulheres de voz, né? E o quanto a gente tem que controlar isso, essa parte é bem Como é que mede isso? Porque é aquilo, né? A minha mãe sempre falava isso, eu não entendia muito bem, mas agora eu entendo. Não vem com manual de instrução. Não vem. E eu vejo que as mães, mesmo com um filho ou com 20 filhos, cada filho é diferente um do outro. Né? Não tem como acertar a personalidade, né? Lá em casa nós somos 3, né? Eu tenho mais 2 irmãs. E a minha mãe brinca que é dia, noite e madrugada. Ai, meu Deus. Uma fez jornalismo, que é humanas, uma fez engenharia, que é exatas, e eu fiz medicina, que é biológicas. Assim, tipo, tudo diferente. Não tem regra, não ajuda a ter tido outra antes. Não. E porque eu esqueci de te perguntá-lo, por que tu escolheu medicina? Tem alguém na tua família que é médico? Não, eu escolhi totalmente por aquela coisa de paixão assim. mesmo, sabe? Assim, eu queria... Aquela coisa bem de jovem, né? O que eu vou fazer para mudar o mundo? Eu vou mudar a vida de cada pessoa que eu conseguir, né? Transformar, ajudar a viver melhor, curar, enfim. E então, tu achou desafiadora essa parte de passar para a medicina, que todo mundo fala, né? Que é difícil. Como é que foi? Muito. Para mim foi bem difícil também, principalmente essa parte mais emocional, de lidar com frustração, de lidar com reprovação, de lidar com autocobrança, né? Foi uma fase muito, muito difícil, assim, É legal da falar, vida. né? Porque às vezes tem mães que estão com filhos nessa fase, né? Sim. A minha mãe passou por 3 vestibulares, né? Quando eu passei, ela disse, não quero saber de vestibular tão cedo mais na minha vida, porque ele acaba, né, sofrendo junto, tendo expectativa agora a gente vê junto. que as conquistas dos filhos são as nossas conquistas, que às vezes as conquistas deles são melhores do que as nossas, Sim. né? E as frustrações deles também, né? Esse que é o ponto, né? E, Lu, assim, como que tu se vê como profissional hoje, sendo mãe, assim? Tu mudou alguma coisa na tua forma de atuação, assim? Melhorou alguma coisa? Tu sabe que muita gente me dizia que depois que eu virasse mãe, eu não ia mais querer operar, principalmente crianças, sabe? Difícil. Porque aí tu ia ver, tudo. Mas eu acho que eu sempre tive muita
muita certeza no propósito de o porquê que eu opero, porquê que eu trato, o que que eu faço, que eu acho que isso, na verdade, aumentou mais, sabe? Depois de ser mãe, assim, não, realmente eu vou melhorar Teve a vida, vou certeza. melhorar o desenvolvimento, vou melhorar o futuro. Eu acho que aumentou mais essa questão de entendimento, que eu sempre tentei ter, mas nessa questão de entendimento que a gente estava falando de não é fácil seguir a teoria, né? Ah, tem que fazer lavagem nasal. Tem vezes que não tem como fazer lavagem nasal, tem que dar o remédio, a criança gosta, a criança briga, não tem, né, não aceita o remédio. Mas eu acho que depois da maternidade a coisa que mais mudou assim para mim foi a questão do que a gente estava falando antes também, que é essa questão de tentar libertar as mães da culpa materna, sabe? Sim. Eu sempre escutei assim, não tá falando bem, é minha culpa que eu não vi que não escutava. É eu que fiz a lavagem, é minha culpa que tá com otite. É minha culpa que tá sempre doente porque eu não tô em casa, né? Não, peraí, vamos né? Antes passava despercebido. Hoje, depois que eu fui né, que sou mãe, não, peraí, não é tua culpa, né? Não, peraí, vamos lá, não é culpa de ninguém, essas coisas acontecem, né? Não, se fez errado, não foi por querer, porque ninguém vai fazer nada errado, né? Então, hoje em dia, assim, no consultório, uma parte do meu atendimento, assim, é tirar essa culpa, assim, sabe? Eu já escutei muita coisa de culpa materna que tu diz, não, tipo, por que tu pensa isso? E aí, depois que tu vira mãe, tu entende, claro, né? Ou existe uma sociedade, existe uma coisa nossa mesmo de nos culparmos, assim, julgar, né? De nos julgar, de nos culpar dos outros julgar. Então, tipo, vamos tentar nos libertar disso, porque é tudo já tão pesado pra gente ter mais esse peso, sabe? E eu vejo, às vezes, que as mães têm até um pouco de receio de nos contar, né? Eu chego lá no consultório e pergunto, se tem algum hábito, assim, né? Ela chupa bico, mas é só um pouquinho. Eu digo, calma, tá tudo bem. 90% das crianças chupam bico. Ok, a gente vai ter algumas consequências, mas vamos trabalhar com isso então, né? Vamos junto, vamos pegar na mão e vamos junto. Eu não consigo escovar o dente, às vezes parece que eu tô escovando a boca de um dragão. Calma, tá todo mundo assim, é normal. Né? Então, é bem isso que tu falou. Às vezes, a gente falando sobre isso tira um peso das costas das mães e aí a gente consegue olhar para as situações e conseguir resolver elas, né? Porque a culpa não vai adiantar a gente ficar falando isso ou aquilo. A gente tem que buscar a solução, não adianta, né? Eu tenho uma amiga que eu sugeri para ela levar o filhinho na odontopediatra e ela disse que me contou que o odonto falou que tinha que escovar os dentes. Mas eu só não escovei porque eu não sabia. Tipo assim, já sabe aquela coisa, tu já se defende assim de uma coisa que a pessoa nem te xingou, digamos assim, né? Tanta cobrança que a gente já, às vezes... Já vai se prevenindo da cobrança, né? É bem isso. Eu só queria fazer uma pausa para pedir que, se você está curtindo a nossa conversa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso conteúdo. Isso vai ajudar a gente a trazer mais pessoas incríveis aqui, alcançar mais pessoas também com informação de qualidade. Lu, e agora eu queria conversar contigo um pouco sobre uma visão mais otorrinolaringológica da coisa. Olha, treinei muito para falar essa palavra. Mas, assim, tanto lá no ambiente do consultório, né, conversando com as mães e tal, a gente vê que a criançada está toda congestionada. Todo mundo está com secreção nasal. Parece que entrou ali maio, as crianças começaram a ficar doentinhas e isso só vai terminar lá depois quando começar a esquentar, né? Não sei se tem relação com a temperatura, mas eu queria que tu explicasse pra gente, assim, o porquê que isso acontece, né? Principalmente em crianças mais pequenininhas, né? Por que as crianças ficam mais suscetíveis a isso? E como que a gente pode fazer para ajudar, né? Como que nós, mães e pais, a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos a ter um inverno mais leve, né? Enfim. Na verdade, as crianças, elas são mais suscetíveis por vários fatores, né? Desde a imunidade que está sendo desenvolvida. Então, nós adultos já tivemos contatos com vários vírus ao longo da vida. Nosso sistema imune já combateu um vírus, já combateu outro. Quando vê um vírus novo, combate um pouquinho e já deu, né? As crianças não. Às vezes, elas estão tendo primeiro contato com aquele vírus, então cada contato, né, vai desencadear uma reação imunológica. Uma reação mais forte. Vai desencadear, né, essa secreção, que é justamente para botar o vírus para fora. Vai desencadear a febre, que é para matar aquele vírus.
principalmente agora no inverno, elas estão tendo contato com vários vírus diferentes, né? Cada dia é um vírus. Por causa da aglomeração, assim? Né? Outra coisa que aumenta, né, essa suscetibilidade das crianças é justamente, né, agora no inverno, os ambientes ficam mais fechados, por exemplo, as escolas, as creches, né? Então, não circula tanto ar, então as bactérias ficam presos mais ali. As crianças não têm, né, os hábitos de higiene da gente, então elas não lavam a mão, elas põem o dedo no nariz, daí pegam uma coisa, a outra vai lá, pega, né, o mesmo brinquedo e põe na boca. Pronto, já foi o vírus de uma para outra, né? Não coloca a mão na frente antes de tossir, então tosse, esparrama o vírus por todo, né, para todo mundo. Então tem desde essa questão do sistema imunológico sendo desenvolvido, né, que esse sistema imunológico ele só vai ficar forte tendo contato com isso, né? Infelizmente. Tem essa parte dos ambientes mais fechados, justamente, né, por causa do frio. Tem essa parte da higiene ainda não, né, bem desenvolvida. Tem essa parte de compartilhar objetos, né? As crianças, um pega o brinquedo, outro pega o brinquedo, a comida, divide a comida, o garfo. Então, né, tudo isso acaba facilitando a disseminação, né, de vírus, de bactérias. Então, isso é as principais causas, assim, delas ficarem doentes, né? Toda mãe queria a fórmula, a pílula mágica, né? Esses dias a gente estava até conversando num grupo de mães, todo mundo queria uma pílula mágica para o filho não ficar doente, né? E eu digo que essa pílula mágica é o tempo. Porque o nosso sistema imunológico ele vai sendo desenvolvido com o tempo, né? A gente sabe que parcialmente até os 4 anos, depois, né, mais uma parte até os 12 anos. Então, infelizmente, né, é o tempo que vai ter contato, que vai ficar mais doente. O que a gente pode fazer, né, é alimentação adequada, tentar, né, ter acesso a vários nutrientes, tomar bastante água, tentar ensinar à medida do possível, dependendo da idade, né, esses hábitos de higiene, de lavar a mão, de lavar o nariz, é uma das coisas que ajuda bastante, porque ajuda a tirar essa secreção, ajuda a tirar, né, as partículas que ficam ali irritando, evita prevenir a evolução dessa doença, né, existem alguns suplementos, algumas vitaminas, que têm maior comprovação científica que podem prevenir, né? E avaliar cada caso mesmo para ver o que seria melhor para cada criança, né? E essa questão da elevação da temperatura, assim, a variação muito grande de temperatura pode atrapalhar nisso? Tipo, muito frio, agora, por exemplo, às vezes está calorzinho de dia, daí do nada começa a ficar muito frio. Essa diferença de temperatura, ela judia, né, o sistema imune, né, porque acaba baixando as defesas e aumenta também a chance de alergia, né, de uma alergia vasomotora, que é a questão dos quadros alérgicos, porque hoje a gente fala muito sobre isso, né? Sim. Ah, meu filho é alérgico, como que eu faço para saber se é alergia ou se é imune? Se é imunidade. Na verdade, se é vírus ou é alergia? A alergia são muito parecidos, né, mas geralmente a alergia não vai dar febre, né, a alergia não vai dar um mal-estar geral, quando é uma infecção viral, vai dar alguma dor de cabeça, dor de garganta, vai ficar mais paradinho, mais quietinho, né? Vai ter o nariz trancado, dificuldade para comer, tosse, uma febrezinha, vai ter todo aquele mal-estar geral, né? E geralmente tem um tempinho de evolução e melhora. A alergia geralmente não tem essa parte, pode ter, né, o mal-estar, né, pelo desconforto, mas geralmente não vem acompanhada de tanta dor, não vem acompanhada, né, de febre, tanto cansaço, são mais leves, isso, assim. e mais pontual, né, o nariz escorrendo, coceira, espirro. Né? É uma secreção infinita, né? Isso começou com secreção agora, sei lá, em maio, ainda tem. O que acaba acontecendo é que acaba virando uma bola de neve, né? Por exemplo, uma criança pega um vírus em casa, aí leva pro colégio, daí as outras pegam. Daí outra criança pega outro vírus, leva pro colégio, outro. Então acaba misturando. E além disso também, essa parte da mudança de temperatura, né? Aqui a nossa região, eu sempre digo, é uma região muito alergênica. A gente está sempre tendo plantação, pulverização, colheita, tem sempre 1000 partículas no ar. Então a alergia é muito difícil acabar, porque além disso é muita mudança de temperatura e muitas causas para ter alergia também, né? E não tem como a gente colocar as crianças numa redoma de vidro, né? Infelizmente não tem. E até, talvez, olhando pro copo meio cheio, é bom elas terem contato com isso, né? Para poderem se defender, né? Porque o sistema imune ele precisa se desenvolver, né? Na verdade,
a criança ela precisa se desenvolver de todo jeito, né? Que nem andando, vai começar a andar, vai cair, vai se machucar, vai chorar, mas ela tem que andar, né? Então, eu não sei como foi para a Liz, mas, por exemplo, para mim, a introdução alimentar, bagunçou a barriga, deu cólica, constipou, mas ela vai ter que comer, né? Então, é a mesma coisa. Infelizmente, tem que ter contato, né, com os vírus, com as bactérias, com a alergia para poder, né, se desenvolver. É uma pena que a gente fica sem dormir, mas a gente sofre junto, a gente fica sem dormir, a gente fica preocupado, né? E agora, Lu, eu queria falar contigo uma coisa que eu acho que é uma dúvida geral, assim, e pra mim também. A lavagem nasal, já vou pegar a lavagem nasal. Por quê? Quando tu tá lavando o nariz, varia pra criança, mas a minha, por exemplo, parece que eu tô abraçando um dinossauro e fazendo a lavagem nasal num dinossauro, de tanto que ela não gosta. E isso que eu faço com ela desde bebê, né? Mas eu queria saber, assim, de ti, sobre a importância da lavagem nasal, se tem alguma forma de eu prejudicar a criança fazendo lavagem nasal, né? Se eu posso fazer todo dia, como é que é, se cada caso é um caso, obviamente, né? Mas assim, para te explicar um pouco para nós sobre esse contexto da lavagem nasal, se eu preciso ficar abraçando esse dinossauro para lavar o nariz todos os dias, ou eu posso dar uma folga? Depende do dinossauro, na verdade, né? O dinossauro pequeno, 3 anos. Mas também depende Pobrezinha da Liz vai assistir isso e vai falar, mamãe, por que você me chamou de dinossauro? Não, mas a minha também é. A minha, para lavar o nariz, é uma fera também. Mas, assim, na verdade, a lavagem nasal tem vários tipos, né? As pessoas acabam achando que lavagem nasal é só aquela que a gente vê sair a secreção no Instagram com a garrafinha. Não, a gente tem a lavagem nasal com o jatinho, tem lavagem nasal que pode ser os pumpzinhos, tem lavagem nasal com conta-gotas, com seringa, com a garrafinha, com a lota, que é aquela como se fosse uma chaleirinha, sabe? Que usa. Então, tem diferentes tipos de lavagem Aquele nasal. sprayzinho 360 é considerado lavagem nasal? É considerado lavagem nasal também. Muita gente acha que não é, mas é considerado lavagem nasal também. Né? Então, o tipo de lavagem depende muito, né, de cada criança. E depende muito, assim, a lavagem nasal o ideal é tentar fazer todo dia, pela questão do hábito, né? Porque daí com a criança... secreção ou sem secreção? Principalmente se for uma criança alérgica, né? Por isso que eu disse depende do dinossauro. Porque tem crianças que não têm secreção, que não têm alergia, que não necessariamente ela precisa fazer a lavagem. Mas fazer uma lavagem todo dia, que nem tu falou, desde pequenininho, vai ajudar a criar esse hábito para quando tiver secreção, facilitar nesse momento, né? Então, a questão da criação do hábito é um dos motivos, assim, de fazer lavagem nasal todo dia. Aqui, a nossa região até não tem tanta poluição, mas tem toda essa questão dos alérgenos que a gente conversou, né? Então, por exemplo, há grandes cidades que têm muita poluição, é indicado a lavagem nasal todo dia, porque ajuda a tirar, né, aquelas partículas que ficam ali, ajuda a melhorar o funcionamento nasal, ajuda a evitar que essa secreção fique ali parada, ajuda a prevenir a rinite, melhorar a qualidade de vida. Então, lavar ou não todo dia depende muito da criança, se ela é uma criança mais secretiva, se é uma criança que tem mais alergia ou não, né? E essa questão também do tipo de lavagem, né? Para todo dia, pode fazer, por exemplo, só com o jatinho, que é uma lavagem que tira, né, uma secreção mais local. Quando tá com mais secreção, fazer com a seringa, né? A garrafinha é um tipo de lavagem que eu, particularmente, tenho mais cuidado, né? Porque ela é uma lavagem com alta pressão e alto volume, que a gente chama. Então, essa criança ela tem que ficar com a boquinha aberta para fazer a lavagem, para poder fechar a tuba auditiva. Então, crianças muito pequenininhas que não vão ficar com a boca aberta, com a garrafinha, pode realmente, né, prejudicar o ouvido. Crianças que estão com uma alteração do ouvido, que tem, né, aquela secreção dentro do ouvido, otite que não deixa escutar, esse tipo de lavagem, né, pode às vezes prejudicar. Piorar a situação. Assim, com eles brigando, chorando, às vezes esse tipo de lavagem pode ser pior. Né? É bem importante prestar atenção na temperatura do soro que a gente está usando, né? Na pressão, principalmente, que está sendo feita. Tem que ser um soro mais morninho. Mais assim. morninho. Não pode ser quente, né? Para não queimar. Não pode ser quente para não queimar e não muito frio, porque o frio acaba irritando, né, a via aérea e aí pode causar dor, pode causar desconforto. Né? Nunca usar água da torneira. Tem muita gente que usa água da torneira. Tu usa água da torneira? Não, eu não. Eu uso soro, mas usar água da torneira... Não, mas tem bastante gente que usa água da torneira
E o problema da água da torneira é que tem flúor, tem minerais, tem, né, passa nos canos, e aí todas essas partículas podem irritar muito, né, ali a via E a aérea contaminação também, eu a fico com um pouco de medo, né? contaminação, Então, tem que prestar atenção na temperatura, tem que prestar atenção na posição, né, que tá fazendo. Isso que às vezes é o difícil de outras lavagens com bebês, com crianças pequenas ou quando eles estão brigando, né? Porque daí a posição não vai sair direito, aí vai o soro para onde não deve, né? Mas tem algum risco, assim, da gente fazer e afogar a criança, sei lá? Existe um risco teórico de aspiração, né, do soro ir pro pulmão, né? Mas é por isso que a gente sempre recomenda fazer com a criança mais sentadinha ou de pezinho, inclinadinha mais pra acordadinha. frente. Isso, que às vezes é difícil, né? Porque a minha fica se batendo, a minha, por exemplo, fica se batendo. Mas com eles acordadinhos, se o soro cair, eles vão tossir. Então, é por isso que é o ideal, assim, a lavagem realmente. E é interessante porque os bebês, até a Liz mesmo, ela ainda é 3 anos, ela não sabe suar o nariz. Então, aquela secreção fica parada ali, dá uma agonia, né? E ajuda muito quando sai, né, aquela secreção. Dá um alívio para eles, né? É uma das coisas que mais melhora essa parte da tosse, da respiração, né? Então... Beleza, então vamos continuar fazendo a lavagem. É só... o problema da lavagem é que acabou, assim, se popularizando muito, por exemplo, na internet, e aí acaba gerando muitas dúvidas. Sim. E aí, às vezes, né, a gente quer fazer certo e acaba, né, fazendo errado, ou acaba não sabendo bem, e aí gera dúvida se pode estar, né, prejudicando. Então, na dúvida, é melhor conversar mesmo para ver o que é o melhor para cada caso. Isso aí. E agora, pensando nessa questão da época do ano que a gente tá, né? E dessa proliferação mais acentuada dos vírus. E agora que tu tem uma filha, né? Eu sei que não é fácil, né? A gente sabe como é a rotina. Às vezes a gente precisa deixar a criança na escola o dia todo, né? A gente não tem um recurso, uma rede de apoio para ajudar, né? Com a criança pequenininha. Qual que é a tua opinião, assim, sobre as crianças frequentarem a escola essa época do ano? Principalmente crianças bebês, assim, né? 1 aninho, um pouco antes. Eu acho que tem essa questão que tu falou, né? Tem a questão do o que é bom para a família, né? O que é bom e o que é possível para essa família, né? Não adianta a gente dizer... sei que é comum, mas eu não costumo dizer tem que tirar da creche, porque às vezes a gente não tem o que fazer, não tem como tirar da creche, não tem quem cuide, então tem que ver o que é bom para essa família, né? O que é bom para essa mãe, né? Essa mãe vai ficar tranquila com essa criança na creche, essa mãe consegue alguém para cuidar, como é que essa mãe vai se sentir. E a creche para as crianças tem os 2 pontos, né? Como eu tô rindo, eu vejo bem isso, assim, tem o lado bom da questão da socialização, do desenvolvimento de fala, né? Do aprender a dividir, do interagir com outras crianças da mesma idade, do brincar, do ter um tratamento, né, mais específico, no caso, né, mais pedagógico, mais profissional para o desenvolvimento, que às vezes a gente não tem em casa. Então, tem toda essa questão, né, boa da creche. Muitas crianças, principalmente com relação a essa questão do atraso de fala, é até orientado ir para a escolinha, né, para melhorar isso. Mas tem essa questão que a gente estava comentando das infecções, né? Da transmissão de vírus, de uma ficar doente, outra ficar doente, um fica doente, tem a fica questão do uso da medicação, né? Às vezes a criança está tomando 10 dias de antibiótico, voltou para a escola, uma semana depois, mais medicação. Tem essa questão também. Então, assim, hoje em dia, na minha opinião, cada mãe avaliar o seu filho, né? O seu filho é uma criança que tem mais tendência a ficar doente, porque tem crianças que não têm tendência a ficar doente. Tem crianças que vão na escolinha e ficam tranquilas, que ficam bem, né? Tu consegue, né? Tu precisa botar na creche, né, é bom para ti isso, e o teu filho fica bem? Tranquilo, né? Vai para creche. Ou não, o teu filho é uma criança que tem, né, muita suscetibilidade, que fica doente muito fácil, e tu consegue não botar ele na creche tão pequenininho, consegue esperar mais um pouco? Tranquilo, espera, né? Então, quando me perguntam sobre a Larissa, o que eu acho, eu digo, eu vou ver. Se ela for uma criança que precisa... Ela gosta muito de socializar, de brincar, então... Se eu não conseguir prover ela, né, de outras formas, ela vai para a escolinha, né? Se ela for uma criança que começar daqui a pouco a me mostrar que ela tem mais alergias, que ela tem mais chance de ficar... Talvez eu espere mais, né? Então,
é muito de cada realidade e de cada criança mesmo, assim, né? Mas eu não demonizo a creche, eu acho que tem o lado bom, tem o ponto importante, né? Mas tem essa questão que tem que estar preparado, que vai ficar doente. As escolites, que a gente chama, né? Que é as doenças da escola. E acho que também é legal a gente entender, né? E a outra questão, que se pode escolher uma escola que seja ventilada, né? Que tenha bons hábitos de higiene. Que tenha menos, né? Crianças por turma, né? Essa é uma coisa que talvez é interessante, também. Ajuda, né? E... Deixa eu só pegar aqui. Outra coisa que eu queria ver contigo. Que a gente até estava comentando antes, né? Sobre a questão da automedicação, o uso de medicações recorrentes. Claro, as crianças ficam doentes a todo momento. A gente leva uma vez, medica, daí daqui um pouco, uma semana depois está com febre de novo, daí medica de novo, e daí daqui um pouco os pais começam a automedicar essa criança. Ou com o resto do antibiótico que sobrou na geladeira, né? Ou com... A gente sabe que as farmácias hoje não vendem mais antibióticos sem receita, mas por algum motivo, às vezes, as pessoas estão usando antibiótico descontroladamente. Como que tu vê isso a longo prazo para essas crianças que estão sendo automedicadas hoje, sem acompanhamento profissional? Assim, antes de tudo, uma das coisas que eu vejo, e que eu sinto, né, porque eu sou mãe, é que a gente tem a necessidade de resolver tudo rápido, né? A gente consegue, em um clique a gente compra, em um clique a gente resolve, em um clique a gente faz tudo, e a gente quer que a nossa saúde seja um clique, e não é, né? Então, assim, eu sempre explico, febre. Febre é uma reação de defesa do organismo. Se deu febre, se deu febre e a criança está paradinha, está prostradinha, se a criança só está com febre, não necessariamente tu precisa medicar. Se está brincando, está ativa. Se está brincando, está ativa, não precisa medicar. Se essa criança está com febre e está prostradinha, tu dá, né, medicação para febre, tu observa. Geralmente, assim, a gente observa uma criança com febre por 3 dias, né? Para daí ver se essa criança precisa de medicação, porque o organismo precisa reagir para melhorar. Então, muito dessa questão de medicação, eu vejo como o imediatismo da gente resolver, né? Tá com tosse, eu tenho que tratar tosse. A tosse também é uma defesa do organismo, né? A gente pode resolver a tosse só com a lavagem nasal. A minha pequena, tô tentando, né? Resolver só com lavagem nasal. Tu lava o nariz, tira a secreção, melhora a tosse. Não precisa usar outros remédios, não precisa... Mas a gente fica com aquela ansiedade que a gente não está resolvendo, que isso está demorando, que, meu Deus, em 3 dias não melhorou. Para nós, 3 dias é muito tempo, mas para o nosso organismo, não, né? Então, essa questão da medicação tem essa parte do imediatismo do resolver. Querer tratar, resolver logo. E tem essa questão da automedicação que acaba sendo muito perigosa, né? A questão do uso frequente dos antibióticos, que a gente começou a ver. Eu tenho a impressão que, principalmente depois da pandemia ali, aumentou muito o uso indiscriminado de antibióticos. E usar muito antibiótico, né, aumenta a resistência. Então, cada vez a gente tem que usar um antibiótico mais forte, né? E aí, daqui a pouco, a gente vai ter que internar por uma coisa besta. Vai ter que internar para usar remédio na veia, porque os outros antibióticos já não funcionam mais. Né? A gente tem que lembrar que antibiótico mata a bactéria que está causando a doença, mas também mata as bactérias boas, por exemplo, do nosso intestino. E essas bactérias boas que estão no nosso intestino, elas vão ajudar justamente no sistema imune, elas vão ajudar no trânsito intestinal. E a gente tem vários estudos científicos que mostram que o uso excessivo de antibiótico pode contribuir com obesidade no futuro, com doença autoimune no futuro, né, com alterações, né, do sistema imunológico mesmo. Então, tem todas essas questões, né? E não só o antibiótico, corticoide, por exemplo, Nossa, né? Muito, né? O famoso corticoide. Aqui na nossa região, então, que é uma região de muita alergia, a injeção de corticoide, remédio de corticoide, tem o xaropinho, né, para tosse, é o melhor corticoide. Só que corticoide também, a gente sabe, né? A longo prazo também altera desde o sistema imunológico, altera o crescimento ósseo, altera o humor, né? Altera essa parte cardiocirculatória, né? A pressão, coração. Então, não é um xaropinho para tosse. São remédios que podem impactar realmente. Inclusive, né? Talvez, pensando numa medida mais do tamanho do prejuízo que o corticoide pode trazer a longo prazo no uso indiscriminado, seria algo interessante de eles fazerem como foi com antibióticos, só comprar com receita, né? Sabe que tem países do mundo que o corticoide ele é controlado, né? O Chile, por exemplo, é controlado. Se eu não me engano, nos Estados Unidos eu não lembro, mas o Chile, minha irmã morou muito tempo lá e é controlado o corticoide como antibiótico, justamente porque, né, por isso. E acaba
tendo, né, um uso indiscriminado de corticoide. Quem nunca fez uma injeção de corticoide para alergia, né? Tem muito xaropinho, por exemplo, que os pais acabam usando para tosse, que tu vai olhar, é corticoide, né? E aí, às vezes, começou a tossir hoje, tu começou com corticoide hoje, quando essa criança estiver com uns 3, 5 dias de evolução, que é a própria evolução natural da doença, e, por exemplo, tiver uma piora, por que a gente vai acabar usando, né? Então, tem toda essa questão. A gente percebe também, às vezes, que as pessoas se apavoram e tentam dar antibiótico para uma doença viral. Muito, muito. É muito. Eu vejo muito isso. Assim, fez o teste da influenza, começou antibiótico. Mas influenza, né? Não tem nada a ver com bactéria, né? Tem muito. Eu acho que se criou, não. A gente tem essa coisa, né? Assim, como a infecção bacteriana quando a gente tem uma infecção mais arrastada, por exemplo, geralmente começa uma infecção viral. 3, 5 dias, aí vem a bactéria. Aí quando tu tá com 7 dias de sintoma, né? Muitas vezes é uma infecção bacteriana. Aí tu começa o antibiótico, tu resolve. Então se criou essa coisa que o antibiótico resolve. Cura tudo. Assim, não, vou começar o antibiótico que eu vou melhorar. Mas não porque naquele momento tu precisava do antibiótico, né? E daí ainda falam, viu? Melhorou? Nesse caso, em vez de medicar, é melhor tomar um chazinho de malva que resolve tudo. Não, mas eu acho que a gente tem que voltar aquelas coisas de vó, assim, sabe? Claro. A massagenzinha, que além da melhora, tem toda a questão de apego, né? Afeto, cuidado. A massagenzinha no peito, o chazinho, né? Eu sou super a favor dos chazinhos, principalmente. Guaco e mel tem comprovação científica, né? Então, o guaco tem comprovação científica para tosse, o mel funciona nos mesmos receptores da tosse, então eu indico Olha aí, mãe, tu não estava errada! Eu indico comer tomar uma colherinha de mel, né? Quando tá com muita tosse, porque realmente, né, funciona. Então, essa questão dos xaropinhos, né? E até agora, falando dessa parte da defesa da imunidade, uma das coisas que... Agora, tem vários estudos científicos dos últimos anos que uma das coisas que mais ajuda na imunidade das crianças é contato com o meio ambiente, por exemplo. Né? Brincar no chão, brincar na terra, que é uma das coisas que a gente acaba, às vezes, não tendo. Aqui, até a cidade interior, a gente consegue mais. Mas eu tenho amigas que o filhinho foi conhecer grama com 1 aninho, sabe? Assim, que não tem contato com ar livre, que mora em apartamento, cidade grande, parque é mais violento, né? Às vezes não tem acesso a clube e não vai para o ar livre. Então, isso é uma das coisas que, né? Deixa correr na grama. Depois a gente limpa, depois né? Limpa, ou também, né? Mas deixa correr na grama, deixa pegar terra, deixa... isso é tão maravilhoso, né? A criança poder oportunizar brincar, assim. Nossa, isso é muito sensacional. E é uma das coisas que ajuda também na imunidade, então deixa eles. Luí, eu queria te perguntar agora um outro assunto que é bem comentado, assim, que é sobre as tais das adenoides e amígdalas. Todo mundo acho que conhece alguém, né, que tem a sua adenoide ou a amígdala removida. Eu, inclusive, removi minha amígdala, a minha adenoide quando eu era pequenininha. Tenho essa experiência já. A Alice tem uma adenoide que eu já levei lá ela para te olhar. Adenoide, uma amígdala super gigante, né, que a gente tá monitorando. Mas eu queria que tu comentasse, assim, sobre isso um pouquinho, sobre qual é a função delas, né? E se tem alguma idade mínima ou máxima para remover, por que é importante deixar, por que é importante tirar, como é que funciona essa história toda aí da adenoide e da amígdala. Assim, as adenoides e as amígdalas, elas são uma parte do nosso sistema linfóide, que é o nosso sistema de defesa, né? Que é o sistema que capta, né, esses vírus, essas bactérias e vai mandar o comando que o organismo tem que se defender. Mas elas são uma das partes, né? Então, a gente, além da amígdala, da adenoide, a gente tem todos os linfonodos, várias cadeias no pescoço, né? Na cabeça, na axila, na virilha, em todo o nosso corpo, no tórax. A gente tem várias cadeias de linfonodos que também fazem esse papel, né? Então, a amígdala e a adenoide, elas podem crescer, como elas estão bem ali na via aérea, expostas, né? Elas podem aumentar de tamanho quando a gente tem muitas infecções. Então, crianças que tiveram amidalite de repetição podem ter essa amígdala maior. A adenoide, principalmente, pode aumentar com alergia. Então, crianças que têm rinite, elas podem ser maiores. E elas podem aumentar pela própria criança, pelo próprio crescimento. Geralmente, essas carnezinhas, né, elas aumentam dos 2 até os 8 anos. Elas vão crescendo pelo próprio desenvolvimento.
Algumas crianças, essas adenoides, as amígdalas são muito grandes e aí acabam atrapalhando a passagem do ar. E aí, ao invés de, por exemplo, a adenoide ajudar a proteger de infecção, acaba sendo uma causa de infecção quando elas são muito grandes, porque elas acabam retendo secreção, elas acabam atrapalhando a circulação de ar, né, nos seios da face, a circulação de ar para o ouvido, né, elas acabam sendo uma causa de tosse, porque retém a secreção ali e causa essa tosse. As amígdalas, quando são muito grandes, acabam atrapalhando a passagem do ar, então acaba fazendo com que essa criança ronque, com que ela tenha apneia, né? Não dormindo bem. Quem é mãe sabe, né? Que não dormindo bem, a gente fica mal-humorada, a gente fica cansada, a gente não consegue se concentrar, né? Em criança, além disso, atrapalha o crescimento estatural mesmo, né? Atrapalha o sistema imunológico. Então, quando a adenoide e a amígdala estão trazendo esses prejuízos, né, seja respiratório, ronco, apneia, respirar pela boca, né, infecções de repetição, vale a pena a gente tirar elas para melhorar tudo isso. E tirando elas, existem estudos científicos de anos e anos e anos que mostram que não tem nenhum prejuízo para o desenvolvimento. O sistema imune não vai ser pior. Não, muito pelo contrário, né? Que nem eu falei, a gente nota a melhora das infecções de via aérea tirando, né? Porque, por exemplo, tirando a amígdala não vai ter mais amidalite, e tirando a adenoide a gente vai melhorar a circulação do ar nos seios da face, então diminui a sinusite, diminui a chance de otite, porque melhora o funcionamento da tuba auditiva. Então, acaba... Em crianças que têm, né, elas muito aumentadas, vale a pena a gente tirar para melhorar isso. E tem a história de que quando a criança cresce, né, elas evoluem. Elas podem evoluir, né? O problema é que a gente não espera elas evoluírem. Porque já perdeu qualidade de vida até lá, né? Já perdeu qualidade de vida e o principal, que eu sempre digo, já afetou o desenvolvimento. Né? Quando a gente fala em cirurgia em criança, além da saúde e da qualidade de vida, é o desenvolvimento, né? Uma criança, por exemplo, que ficou anos respirando pela boca, essa criança vai ter uma chance de ter desvio do septo, essa criança vai ter uma alteração da arcada dentária. Agora essa criança... bem específico aí nesse ponto. Essa criança vai ter uma alteração do palato. Então, assim, a gente vai deixar sequelas naquela criança para esperar um problema passar e a gente vai criar 10 problemas a mais por esperar, né? Então, a gente não espera. Não existe uma indicação, assim. E a idade... uma das coisas que eu mais escuto é ele é muito novo para operar. Na verdade, não, porque não tem... Quanto antes, melhor. Eu digo, cirurgias de crianças são feitas em crianças por problemas de crianças, né? Então, não tem uma idade ideal para a gente operar. Geralmente, essas adenoides, amígdala, elas crescem mais a partir dos 2 aninhos. Então, são cirurgias que são mais frequentes acima dos 2 aninhos, principalmente com 3, o pico assim da cirurgia. Mas tem crianças que a gente tem que operar com 1 aninho, tem crianças até, né, casos mais, não é tão frequente, mas até menor que isso. Assim. Então, realmente, se está trazendo prejuízo, né, E o pós-operatório, assim, é difícil? Como é que é? Da adenoide, um pós-operatório mais tranquilo, né? Acaba não tendo tanta dor, tem um pouco de cuidado de se alimentar, que depende muito de cada criança. Tem o risco de sangramento, né? Que a gente avalia com exames de sangue, que a gente avalia com os cuidados pós-operatórios. A cirurgia da amígdala é uma cirurgia que ela é mais dolorida, né? Então, tem que usar medicamento para dor, tem mais cuidado da alimentação, tem mais dificuldade para se alimentar. Mas, ao mesmo tempo, né, são 2 semanas e resolve todos esses se recupera muito mais rápido, muito, né? Assim, muito eu vejo que a aceitação deles é muito melhor do que a nossa, né? Eu sempre digo, o principal é a paciência dos pais. É paciência, porque tem dias que vai estar melhor, tem dias que vai estar pior. Eu sempre digo, a gente tira sangue, a gente fica com aquela sensação da picadinha. Sim. Imagina uma cirurgia que foi cortada. Né? Os remédios ajudam na dor, mas não vão ajudar na sensação de ter mexido, de ter cortado, né? O medo, a insegurança, né? Tem dias que vai estar mais dengoso, tem dias que tu vai achar, não, tá ótima. E daí ela vai sentir alguma coisa diferente e vai, né, voltar a reclamar. Mas eu considero até um pós-operatório, né? Claro, são 14 dias que devem parecer uma eternidade para quem é mãe, para quem é pai. Sim. Mas, ao mesmo tempo, muda, né, a vida, a qualidade de vida e principalmente o futuro, o desenvolvimento. Né? E é aqui que eu quero entrar agora. A tal da respiração bucal. Porque lá no meu consultório, eu entro em contato todo dia com crianças respiradoras bucais, né? Porque tem alterações esqueléticas ali na cavidade bucal e que são decorrentes de uma respiração bucal, né? Ou que provocam uma respiração bucal pela atresia do palato, do céu da boca. Então, eu queria que tu nos dissesse, assim, por que é tão ruim a criança respirar pela boca
E como que os pais podem perceber essa criança respiradora bucal? Eu costumo dizer assim, eu tive agora na parte da ortopedia funcional dos maxilares, tem uma aula assim, que é uma imersão, na verdade, que a gente tem, que é a síndrome do respirador bucal. Depois que tu vê uma criança respiradora bucal, tu nunca mais consegue desver uma criança respiradora bucal, né? Então eu queria que tu entrasse mais assim nesse assunto, porque a gente não tem a noção do quanto isso impacta na vida das crianças e às vezes a gente não tá percebendo isso, né? Não, é bem isso, assim, a gente... quem tá acostumado a lidar, tu anda na rua e olha assim, essa criança... A postura dela muda, né? Muda tudo, né? Essa parte... Assim, a observação, na verdade, acaba sendo bem simples, né? A gente vê que essa criança está sempre com a boquinha mais aberta durante semblante o dia. Cansado, semblante né? mais cansado, a boquinha entreaberta, a boca mais ressecada, né? São crianças que roncam, que respiram pela boca também, dormindo. São crianças que têm mais tendência, né, de infecções, né, de repetição, justamente pela respiração oral. São crianças que acabam ficando com a musculatura mais fraca, então muitas vezes têm dificuldade de mastigação, têm dificuldade para articular a fala, né, para falar também. É uma questão, né, de fisionomia bem característica, que é isso que tu falou, né, que a gente depois que vê não consegue desver, porque são crianças com o rosto mais alongado, com os dentes mais saltadinhos para frente, né, com a boquinha sempre mais aberta. E acho que o principal ponto para reparar é essa criança está sempre com a boquinha aberta durante o dia, essa criança está dormindo com a boquinha aberta, essa criança está roncando, está se afogando para dormir. Porque às vezes as pessoas pensam, roncar é normal, né? Quem não ronca um pouquinho, né? E eu até chamo atenção para os pais, assim, quando a gente faz os exames, que para os pais acabam não costumam reparar muito assim no filho, porque tá ali todo dia, mas tu vê a posturinha da criança assim com o pescocinho mais para frente, o ombrinho mais para frente, né? Aquele olhar mais cansado. Sim. E aí eu não sei como tu faz lá no teu consultório, mas eu falo para os pais assim: presta atenção às vezes como ele tá quando ele tá vendo TV ou brincando, ou se ele tá mastigando com a boquinha aberta. Né? Que são... E por que é tão ruim a criança respirar pela boca? O que acontece na vida dela quando ela respira pela boca? Eu acho que todas essas alterações, né, que a gente estava conversando, né, todas essas alterações faciais, todas essas alterações posturais, né, todas essas alterações de infecções, essas alterações de fala, de musculatura, de mastigação, né, tudo... É tudo um conjunto, né? Todo um contexto, né? E são coisas que, como a gente estava falando, que impactam o desenvolvimento, né? Não é, respirar pela boca agora vai passar, pode passar, ou não, né? Porque o que a gente fala, um adenoide grande faz com que tu fique respirando pela boca altera o palato, altera a arcada dentária, e aí essa criança vai continuar sempre respirando pela boca, vai continuar sempre tendo ressecamento, né, oral. Acho que até, né, tu pode falar mais, mas aumenta essa parte, por exemplo, de casos, então não sei se chega a aumentar essa parte de cáries também, ou não. Sim, a parte da higiene fica mais comprometida, porque se a criança já tem dificuldade de higienização da boca, a placa fica mais retida nos dentes, em função da saliva não ter contato com os dentes, porque está sempre ressecada. Sempre ressecada, então acaba sendo... E tem uma questão importante também que a gente observa no consultório, é que às vezes a própria anatomia do palato, que é do céu da boca, ela é mais afundada e invade o espaço da cavidade nasal ali. Isso, e diminui o fluxo de ar, né? Passagem de ar. A gente diz que crianças que respiraram mal pelo nariz, né? Crianças que respiram pela boca têm mais chance de desenvolver um desvio de septo. Então, assim, eu não vou operar meu filho agora porque essa adenoide vai regredir. Pode ser que essa adenoide regrida, mas ele vai continuar com alterações e ele pode desenvolver um desvio de septo no futuro, né? Então, justamente por causa disso, né? O céu da boca acaba crescendo mais pontudo, então o septo não consegue se desenvolver. Então, crianças que respiraram mal vão tender a ser adultos que vão continuar respirando mal e aí acaba repercutindo a qualidade de vida, né? Sempre. Até no consultório a gente faz muito a disjunção do palato ali para aumentar essa superfície, até para melhorar o posicionamento de língua, né? E organizar essa estrutura muscular. Porque depois que essa alteração ela está concretizada, que a criança já está... a gente precisa reorganizar, né? Essa musculatura e a estrutura óssea para que essa criança fique funcional de novo, né? Sim. Então é todo um conjunto. Ver como as áreas se interligam, né? E aí eu queria que tu me dissesse assim, sobre ronco. Já que, né, tu tem uma formação em medicina do sono. Crianças
podem roncar? Não podem roncar? Crianças têm a apneia obstrutiva do sono? O que é a apneia obstrutiva do sono? O que a gente faz quando a gente identifica isso? Na verdade, não pode, né? Roncar não é normal, né? Roncar é comum, mas não é normal. O ronco significa que tem alguma coisa trancando ali a passagem do ar, né? Que entra do nariz e vai até o pulmão. Então, se esse ar não está chegando o suficiente, ou de forma certa lá, né? No pulmão, vai ficar faltando, né? Vai ficar faltando ar para a respiração, para o cérebro, para o fígado, para o rim, enfim. Então, não é normal roncar, né? A gente tem que investigar o porquê desse ronco. Quando esse ronco, quando o ar não está passando, né? Acaba turbilhonando e acaba gerando o som do ronco. Muitas vezes esse ar não consegue passar e aí acaba causando a apneia, que são essas pausas de respirar durante a noite, né? E quando ocorrem essas pausas de respiração, aí acaba faltando, né, oxigênio. Então, o organismo acaba, mesmo sem perceber, acordando. E aí são pessoas que acordam muitas vezes durante a noite, mesmo sem perceber, que a gente chama de microdespertares, que são, né, acordares, né, sem a gente saber que acordou. Sem perceber que acordou, né? Quando tem essa apneia, falta oxigênio, então acaba sobrecarregando o coração, acaba sobrecarregando, né, aumentando a pressão. E em crianças, isso acaba alterando muito, né, essa parte de concentração, porque são crianças que não dormem bem. Então, eu sempre digo para os pais, lembra quando ele era bebezinho e tu não dormia bem, que a gente falou, né? Tu fica cansado, tu não consegue prestar atenção. Em crianças, a privação de sono acaba gerando muita hiperatividade. Então, ao contrário de nós adultos, a gente fica cansado, a gente dorme, né? Eles, às vezes, são crianças super, super agitadas, porque acaba virando, né, um boom hormonal de cortisol e acaba ficando muito, muito mais agitados. Ficam mais mal-humorados, têm dificuldade para se concentrar, têm dificuldade para aprender. São crianças que a longo prazo podem ter alteração, né, de crescimento. Tem bastante alteração da imunidade, né, justamente porque boa parte da nossa regeneração do organismo é feita enquanto a gente está dormindo. Então, se essa regeneração não é feita da forma certa, acaba aumentando a chance de doenças, né? Acaba alterando a imunidade, acaba alterando toda a qualidade de vida e principalmente o desenvolvimento também. Então, é uma coisa muito séria. Eu brinco que antigamente a gente achava que dormir era perda de tempo, né? Hoje em dia a gente vê que dormir é muita coisa importante do nosso organismo está sendo feita enquanto a gente está dormindo, né? Então, dormir é muito importante, assim. Acho que está tendo uma maior conscientização dessa importância do ronco, da apneia, né? De outros distúrbios do sono também que acabam afetando bastante. E tu sabe que me chama a atenção, assim, que eu acho que deveria existir uma conexão maior entre as áreas, não só entre odontopediatria, otorrino, ou enfim, mas eu vejo que tem muitas crianças hoje que são medicadas para hiperatividade, por exemplo, e que a gente não investiga o fator primário dessa hiperatividade. E que às vezes vai deixar passar a causa e vai tapar o sol com a peneira com a medicação. Sim, né? Muito. Então, é uma coisa assim que é difícil de falar, mas ela precisa ser falada para que os pais investiguem a causa dos problemas. Né? Porque às vezes é só uma questão de ajuste do sono e fazer essa criança dormir direitinho. E aí a gente está promovendo uma qualidade de vida para essa criança. Olha a dimensão disso, né, na vida das crianças, assim. E eu falo isso porque eu tenho contato com crianças há muitos anos, né? Então, eu vejo a realidade dessas crianças e às vezes elas chegam medicadas, mas não é porque a hiperatividade é o fator principal, é porque ela está sendo causada por algum outro fator. E falta investigação, às vezes, né? E é por isso que eu te disse que essa questão, né, depois da maternidade reforçou meu propósito com crianças, porque eu vejo isso assim todos os dias no consultório, sabe? Crianças que eram uma melhora muito imediata após cirurgia, em muitos casos, de fala, de comportamento. É bem como a gente se sentia quando eles não dormiam, né, quando eram pequenininhos. Então, tu começa a dormir bem, tudo muda. Uma noite que tu dorme bem, né, por exemplo, ali tu tá doente e tu não dorme bem, daí na noite seguinte tu dorme bem. O mundo fica melhor, eu brinco, né? O mundo fica melhor porque tu fica mais tranquilo, tu fica mais paciencioso, tu fica mais feliz, tu consegue se concentrar mais. Então, assim, é uma rendimento escolar aumenta, né? É uma criança que fica mais concentrada, que fica mais tranquila, né? Então, a gente vê uma melhora muito, muito imediata, assim. Então, é uma coisa que vale muito a pena investigar. E isso também, né, na parte da audição, a gente percebe. Isso, assim. Eu quero entrar contigo agora em relação à audição, né? Porque até ontem mesmo foi um pacientinho lá no consultório que ele ficou 1 ano
sem saber exatamente por que ele não estava escutando falando. E aí foram descobrir que ele estava com otite, mas ele era sintomático, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouco mais, assim, do impacto da audição, né, na fala, no desenvolvimento da fala, como os pais podem fazer para identificar e não ficar perdendo tanto tempo, assim, né, às vezes não promovendo a oportunidade da criança falar por algum problema da audição. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que assim, ainda existe muito essa questão, né, que problemas auditivos são de idosos, por exemplo, né? Mas, muito. Mas, na verdade, não tem idade, né? É que nem alterações na visão, mas sei porque ainda existe muito preconceito, muita coisa com essa questão da audição. Problema auditivo pode acontecer em qualquer idade, né? Desde bebezinho, recém-nascido, até idoso. Nem todo problema auditivo a gente resolve com aparelho, né? A gente pode resolver com medicamento, a gente pode resolver com cirurgia, a gente pode resolver com aparelho. Então, assim, não precisa ter um medo de ter um problema de audição, porque aquilo não é uma sentença, né? Isso é super importante a gente falar, né? Porque às vezes os pais ficam com medo. Muitas perdas auditivas são reversíveis, né? Como eu falei, com medicamentos, com acompanhamento, com cirurgias, né? Com procedimentos, às vezes, muito simples, a gente melhora a audição dessa criança, né? Às vezes pode ser necessário o aparelho não é um bicho de 7 cabeças, né? Tá aí para ajudar, né? Eu acho que o problema da audição infantil é que ela acaba... São vários, na verdade, né? Ela acaba, no caso dos pais, ela acaba se misturando com questões de atenção, de concentração. Eu escuto muito a frase, né? Ele se faz que não escuta. Ai, né? pobrezinho! Porque a audição depende muito do ambiente, depende muito da frequência do som, depende muito de quantos sons tem ao mesmo tempo. Existem, né, alterações da audição, por exemplo, que são muito comuns em crianças, que dá exatamente essa sensação, que às vezes ele escuta, às vezes não. Daí parece que ele escuta só quando ele quer. Mas não é porque realmente o ouvido está mudando esse funcionamento, às vezes ele escuta, às vezes ele não escuta bem, né? Então, tem essa questão de se misturar com atenção, com concentração, né? Tem essa questão de achar que é uma coisa só de idoso, tem essa questão de achar que é uma sentença que vai ter que usar, né, aparelho, então deixa assim, melhor nem ver. Tem que várias... é uma fase, uma rebeldia da criança que não quer te escutar. Ai, pobrezinho. Tem uma questão técnica, assim, que às vezes... É difícil, tu trabalha com criança, tu sabe, às vezes tem... Tudo é mais difícil para criança. Exames com crianças são mais difíceis. Profissionais que entendam de crianças são difíceis, profissionais que tenham paciência com crianças são difíceis, então isso gera, né, uma dificuldade para quem trabalha com isso, assim. Eu já tive várias brigas com essas questões, porque nem sempre é feito o que tu precisa, do jeito que tu precisa, e aí isso acaba cansando os pais também, né, porque por exemplo, fez um exame de audição que não deu diagnóstico, tem que fazer outro, ou fez num lugar que não saiu bom, e aí tem, sabe, então ou falaram que não, na minha área tem muito na área de audição infantil tem muito essa questão, né? Esse exame não se faz em criança. Não, esse exame se faz em criança, né? Depende de quem faz esse exame. Tem que fazer esse exame para depois fazer aquele. Não, são exames separados, né? Então, tem muitos esses ruídos que também acabam dificultando o diagnóstico, e dificultando o diagnóstico, tu acaba perdendo muito tempo, né? Porque... atrasa o desenvolvimento da criança, né? Porque a audição, a gente diz, né, a audição é cérebro, quanto mais a perda auditiva acaba refletindo não só no ouvido, mas no cérebro, no desenvolvimento, né, na formação cerebral também. Então, tem esses e aí impactos. Eu acho que os pais também devem procurar, né, quando eles desconfiarem, porque, querendo ou não, tu sabe quando... por menor que seja, tu fica com uma pulguinha atrás da orelha, assim, né? Tu sabe que é considerado um fator de risco para a perda auditiva é quando os pais acham que tem alguma perda auditiva. Então, assim, se a mãe acha, tu não precisa ver nada, não precisa nada. Vai investigar. Vai investigar. Né? Então, cientificamente é justamente por isso. Se tu tem dúvida se ele está desatento, se ele escuta ou não, vai investigar, faz o exame, descobre, vê direitinho, né? Tu falou como que a gente descobre. Existem exames auditivos, existem vários tipos de exames auditivos, a gente consegue saber a audição desde bebezinhos bem pequenininhos, a gente consegue ver como eles estão escutando, como está funcionando o ouvido,
né? Crianças com alterações do neurodesenvolvimento, então autistas, a gente consegue investigar bem a audição, então não tem desculpa, digamos assim, né? Então, se tem alguma dúvida, a gente faz exames específicos para cada caso e tem o diagnóstico, né? De uma perda ou não, de uma alteração ou não, e aí vai ver o que precisa para tratar. E com a Larissa, tu já saiu da maternidade pronta para saber. Não, eu acabei fazendo, eu fiz em casa, que foi aquele nervoso, né? Assim, até o teste da orelhinha. Mas aí eu tenho uma amiga que é a Débora Schmidt, que ela é fonoaudióloga, né? E aí esses dias a Larissa estava mexendo muito nos ouvidinhos, que é uma dos sintomas até, né, de otite média com efusão, que a gente chama, que é aquele catarro dentro do ouvido. Ficar coçando, assim? Ficar mexendo, assim. Eu, já vou fazer, já vou ver se tá com alguma coisa ou não, porque aqui na nossa região é muito comum também, mas daí depois ela parou e ela é bem faladeira, daí eu já me acalmei. Não é fácil, né? Acho que, às vezes, não saber é mais confortável do que saber, né? Lu, e tem mais alguma situação, assim, que aconteça no consultório que tu gostaria de trazer para nós? Ou falamos sobre quase tudo? Acho que conversou bastante, assim, né? Sim. Acho que... Eu aproveitei e já fiz minha consulta aqui, né? Lu, eu queria te pedir, então, para te deixar um recado aí para as mães, para os pais, né? Para eles se sentirem acolhidos, abraçados. Eu também queria que tu deixasse os teus contatos para as pessoas poderem te achar, né? Seja por Instagram, onde é o teu consultório, enfim. Obrigada, né, de novo por esse convite, né? Acho que eu só queria reforçar tudo isso que a gente conversou, né? Qualquer suspeita, qualquer dúvida é melhor investigar, né? Não existem culpados para nada. Dúvidas é importante a gente sanar justamente para não ficar com nenhum peso, né? Dessa parte, seja de lavagem nasal, seja de respiração, seja de infecções, enfim, né? Qualquer questão. Sintam-se bem acolhidos, né? Eu tento fazer o máximo possível para entender, entender a necessidade de cada família, né? Meu Instagram, deixa eu lembrar, acho que é... Até, eu não sei, vou ter que procurar. É comprido, é doutora Luciele Stoqueiro Otorrino, né? @ doutora Luciele Stoqueiro Otorrino. Os telefones do consultório é 331. Meu Deus, a cabeça de mãe, né? É isso aí, deixa eu ver aqui, vamos ver o Instagram enquanto isso. Deixa eu olhar. Vamos todos sobreviver como é que é? A gente fica com a memória, depois parece que é alterada, não é? Aqui, ó. O Instagram da doutora Luciele é doutora Luciele Stoqueiro com S mudo, né? IH Otorrino. É tudo junto, né? Doutora Luciele Stoqueiro Otorrino. E tu achou o número do consultório aí? Onde é que fica teu consultório? Fica aqui na 15 de novembro, aqui no edifício Oswaldo Cruz. Os telefones... meu Deus. Agora não deixou. Cadê aqui? 984351010, o celular. E... Meu Deus, me deu um branco mesmo. Tem... 984351010, né? Isso. Tá aqui no Google. Aí as pessoas já conseguem te achar por lá, né? E tu atende adulto e infantil, né? Isso, adulto, idosos, crianças, todas as idades. Joia. Então tá bom. Lu, muito obrigada por tu ter disponibilizado o teu tempo para vir aqui. Eu sei que é precioso, né? Ainda mais agora depois do nascimento da Larissa, né? E por nos ceder tanto conhecimento de forma tão gentil. Acho que a nossa conversa vai ser de muita importância, assim, para muitas pessoas. E é esse o objetivo mesmo do podcast, que a gente consiga chegar para o maior número de pessoas com informação de qualidade, né, e que realmente possa ajudar. Muito obrigada por fazer parte disso. Fico muito feliz mesmo que tu tenha aceitado o convite. Tá? Eu que te agradeço. Obrigada, parabéns pela iniciativa. Pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio do podcast Entre Papéis. Se você gostou, compartilha com as pessoas, né? Essas informações são super importantes e relevantes, tá? Muito obrigada e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.